programa de hoje você vai ver audiências públicas que movimentaram o plenarinho da Câmara nesta quinta-feira. Ivan Moraes discute medida provisória sobre regularização fundiária. E Romero Albuquerque cobra a regulamentação de lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. O vereador Ivan Moraes promoveu uma audiência pública para discutir a medida provisória número 759, em vigor desde o final do ano passado. A MP dispõe sobre a regularização fundiária urbana e rural no Brasil. A audiência pública reuniu no plenarinho da Câmara especialistas em regularização fundiária, preocupados com os efeitos da medida provisória 759, de dezembro de 2016, que tem força de lei e prazo de validade de 60 dias, prorrogável por igual período. Regularização fundiária é a estrutura jurídica que reconhece o direito à propriedade, e a medida provisória altera as regras. Segundo Fernanda Costa, coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, a medida provisória não busca melhorar as condições de moradia e ainda ameaça os bens da União, porque possibilita regularizar sem critérios empreendimentos privados em áreas públicas, como condomínios de luxo construídos em terras da União. A gente tem um marco legal que foi fruto de um amplo processo de discussão por mais de 20 anos, que estava sendo implementado. A medida provisória vem, desconsidera tudo isso, cria um vácuo legislativo e compromete a continuidade de várias iniciativas que estão em curso em todo o país, que buscam garantir melhores condições de habitabilidade para a população de menor renda. Ela suspende os processos que estão hoje em curso, ela tem uma lógica de regularizar exclusivamente do ponto de vista dominial, sem trazer melhores condições de habitabilidade para a população que está residindo em áreas que precisam ser urbanizadas, que precisam passar por um processo de infraestruturação. Então, ela traz a possibilidade dessas áreas serem tituladas sem que a população seja beneficiada com esses investimentos, essas intervenções públicas. Ela traz uma grande sobrecarga para os municípios, desonerando loteadores clandestinos e irregulares, trazendo a responsabilidade que era deles para colocar a infraestrutura nessas áreas, para que o município assuma. E a gente vê a incapacidade, do ponto de vista financeiro e técnico, dos municípios assumirem isso. E também ela traz uma série de flexibilizações para que a população, pessoas que têm terra com condições, com renda, que podem acessar um mercado formal de terra, elas sejam beneficiadas em detrimento da população de menor. O coordenador nacional do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Nelson Sauli, afirmou que a medida provisória é inconstitucional, retira a proteção do direito à moradia e poderá lesar o patrimônio público, pois permite a venda de terras públicas sem os critérios adequados. Essa medida provisória está alterando todo o regime fundiário do Brasil, né? Tanto a parte do tratamento das terras urbanas como das terras rurais. E ainda dentro da questão fundiária também um tratamento das terras públicas, principalmente das terras da União. Então a gente está preocupado porque já existem regimes jurídicos estruturados que estabelecem a forma mais adequada com relação à forma de uso, ocupação e até de titulação dessas terras. E essa medida provisória está modificando radicalmente essa estrutura. Então, o primeiro aspecto que a gente se preocupa é da insegurança jurídica que ela vai trazer e também de lesão a direitos adquiridos de pessoas, grupos sociais, que pelo marco legal existente têm seus direitos constituídos em razão de estarem já na posse, tanto para fins a reforma urbana, como também da reforma agrária, principalmente para fins sociais, como moradia, cultivo, produção alimentar, de subsistência.
Caio Scheidegger, integrante do Centro Popular de Direitos Humanos, chamou atenção para os riscos que a medida provisória representa para o meio ambiente. Ele disse que a MP 759 acaba com a função socioambiental da propriedade. Em relação ao impacto ambiental da medida, a gente tem a possibilidade agora, né, de lotear terrenos costeiros, né, de você colocar grandes áreas marinhas à venda, até para empreendimentos estrangeiros, e por isso, isso fragiliza toda a questão de infraestrutura, as unidades de conservação, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a lei do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, por uma medida provisória, a gente está fragilizando garantias constitucionais. Isso é bastante preocupante, né? Não houve participação também. Os estudos de impacto ambiental têm uma fase que o relatório, né, que tem audiências públicas que presumem participação popular e escuta. Isso não está sendo considerado pela medida, né, essa fase da participação dos envolvidos, os estudos de impacto de vizinhança, os estudos ambientais, o licenciamento, né? Então, a gente está bastante preocupado com isso. O coordenador do Preseis, Edivaldo Santos Pereira, disse que está preocupado com a regularização das propriedades nas ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social. Já a representante da Prefeitura na audiência pública, a diretora de Habitação de Interesse Social da URB, Nora Neves, falou sobre os mecanismos de regularização fundiária do município para melhorar a qualidade de vida do cidadão. O advogado Alexandre Pacheco, do Fórum Estadual de Reforma Urbana, alertou que com a medida provisória desaparece o conceito de zona especial de interesse social. Para Rodrigo Rafael, representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a MP é um ataque às funções sociais da propriedade. Ela é justamente a negação da função social da propriedade, né, que a gente vem discutindo há décadas, né, a luta pelo acesso à terra, e hoje você faz um processo de grande anistia aos grandes proprietários com essa medida provisória, né, e nega a possibilidade de uma política de regularização fundiária que atue prioritariamente nas pessoas que mais precisam, né? Da segurança da posse da terra para quem, de fato, está com a terra ameaçada, né? Seja no âmbito rural, seja no âmbito urbano. Essa MP ela é um completo ataque às populações mais vulneráveis, porque deixa de atender com a política habitacional, com a política de regularização fundiária e atua no sentido de anistiar os grandes proprietários, né? Então, flexibiliza uma série de instrumentos, uma discussão histórica que já tinha na própria Constituição, no Estatuto da Cidade, que estabelecia o princípio da função social da propriedade como o grande princípio regulador do acesso à terra, né? E agora você estabelece o princípio da competitividade, em que o mercado, que no fim das contas, mais uma vez, sai ganhando com essa norma do governo federal, que foi feita sem nenhuma discussão com a sociedade civil, sem nenhum amparo, né, com o acúmulo que se tem de discussão em relação à regularização fundiária, justamente no sentido de atacar o princípio da reforma urbana e da reforma agrária que a gente tanto defende. O vereador Ivan Moraes defendeu a elaboração de uma estratégia para combater as propostas da medida provisória. Como é uma medida provisória, ela está valendo enquanto lei federal até que ela seja votada no Congresso. Então a gente trouxe aqui, convidado pela sociedade civil, diversos especialistas, pessoas que entendem do tema, que vão fazer com que a gente conheça mais esse problema que está acontecendo no Brasil e para que a gente possa se organizar para poder combater essa medida. Dá para reverter? Ela é reversível, ela vale enquanto lei até ser votada no Congresso Nacional. De dezembro, essa medida provisória tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, alguma hora, nesse semestre, ela vai ser votada e a gente espera que seja derrubada. Uma lei municipal aprovada em 2013 proíbe a circulação de veículos de tração animal no Recife. O assunto foi tema da audiência pública promovida nesta quinta-feira pelo vereador Romero Albuquerque. O plenarinho ficou lotado. Representantes dos carroceiros, de ONGs e entidades de proteção aos animais, Ministério Público, CTTU, além de vereadores de vários municípios, participaram da audiência promovida por Romero Albuquerque. Romero Albuquerque lembrou que a Lei Municipal 17.918, que proíbe a tração animal no Recife, foi aprovada em regime de urgência na Câmara em 2013. Mas a regulamentação ainda não foi feita. O parlamentar defendeu a retirada gradativa dos animais e a substituição por veículos triciclos, a capacitação dos carroceiros, entre outras medidas.
Já a representante da ONG Mais Amor aos Animais, Natália Tavares, ressaltou que a rotina dos protetores é desgastante e que os animais recolhidos nas ruas sofrem vários maus tratos. Ela elogiou a audiência pública promovida pela Câmara. Os animais hoje eles não têm voz, eles têm poucos representantes, muita gente para maltratar e poucos para resgatar e para fazer alguma coisa realmente por eles. Então trazer essa necessidade para a população, abrir esse espaço ao público é de suma importância, porque muita gente desconhece muitos dos fatores que foram abordados hoje. Então a importância é imensa, até pela participação pública, daqueles que têm alguma dúvida para sanar, daqueles que têm alguma sugestão para passar, porque eu acho que tudo é para somar. Acho que toda a população junta, toda a população de protetores, principalmente, que por vezes são muito desunidos por essas questões. Então, essa importância dessa audiência aqui traz muito isso, é muito forte. A união desses protetores, dos vereadores, como a gente pôde ver na audiência hoje, então é muito importante. Funcionário público e defensor da causa, Roberto Nunes tem um abrigo com mais de 100 cães e já resgatou cavalos de rua. Segundo ele, muitos acidentes com equídeos ocorrem por irresponsabilidade dos proprietários. Ele destacou ainda a necessidade de uma legislação que possa ser cumprida. A legislação, prevê a retirada desses animais, porém a logística de retirada do animal é que é importante se verificar. Porque não é com a vigência da lei que se vai resolver o problema desses animais de rua, se tratando especificamente desses equinos, Até porque, retirando os animais da rua, ele tem que ir para algum lugar, tem que se colocar em algum lugar. Então, é importantíssimo que a lei seja regulamentada, porém, é importantíssimo que toda uma logística seja estabelecida para que a lei possa funcionar e não virar mais uma lei do nosso país. O médico veterinário Valdomiro Júnior falou sobre as condições dos animais usados pelos carroceiros para a tração. A tração animal em si, o animal é um atleta, o cavalo é um atleta. Então, ele não é problema ele puxar a carroça, e sim as condições que eles são submetidos a isso. Se eles tiverem condição equilibradas, não há problema nenhum. O problema são os excessos que são ocorridos. Então, esse é o papel público de transformar e educar esse pessoal para que ele tenha condição de fazer um trabalho correto. O que a gente encontra mais são animais doentes, por falta de atendimento veterinário, que são abandonados. Esse é um dos grandes problemas, que além de causar doença para o animal, como para o homem também, que eles podem transmitir as chamadas zoonoses, são doenças que acometem os animais e o homem. Esse é um dos problemas. E fora os maus tratos que fazem com que esses animais se acometam de doença. Os problemas são excesso de carga de peso. Com isso, ele faz com que o animal tenha problemas com referente a isso. Equipamentos errados, que causam feridas no animal, tá certo? E também horários indiscriminados, como, por exemplo, horários de muito calor, sem ter uma alimentação e sem ter uma hidratação correta. Mas o representante dos carroceiros, Neno Ferrador, disse que muitos precisam do animal para sustentar a família e que 80% deles são analfabetos. Ele acredita que existam hoje no Recife cerca de 6 mil carroceiros. Precisa direto do cavalo, da carroça. Quer dizer, hoje eles falam dos maltratos, Mas a gente tem que botar na cabeça que tem muitos aí que tratam muito bem os animais. Tem como provar, Tem muitos, eu não estou aqui defendendo o carroceiro não, entendeu? Eu quero dizer que tem muita gente ainda que precisa da tração animal para levar o pão para casa. Mas eles esquecem que os 70% dos carroceiros aí, 80% mais ou menos dos carroceiros são analfabetos. Se ele perder o cavalo e a carroça, eles vão fazer o quê? Vão puxar a carroça de mão, Quer dizer, tudo bem que puxa a carroça de mão, mas eles falam do trânsito, que o carroceiro atrapalha o trânsito. Mas será que na carroça de mão eles vão melhorar o trânsito? A gente está assim, sem saída, O povo aí tudo nervoso, tudo estressado, porque é uma notícia aí que ninguém sabe o que vai fazer, Cada um tem filho, esposa, casa para cuidar, tudo necessita do cavalo.
Promotor do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, Ricardo Coelho lamentou o fato de Recife ser uma das últimas capitais do Brasil a permitir o uso de veículos de tração animal. Disse ainda que o órgão recomendou ao Executivo a regulamentação da lei, mas que a Prefeitura não demonstrou interesse em fazer acordos com o Ministério Público. Por isso, um mandado de injunção foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado. O mandado de injunção é uma ação judicial onde o Poder Judiciário, o juiz, no caso os desembargadores do Tribunal de Justiça, vão legislar, né, no lugar do chefe do Executivo Municipal. Ou seja, essa lei de proteção dos animais precisa de um decreto para ter eficácia. Um decreto que diga quem é que vai recolher os animais, para onde eles irão, o que será feito com os carroceiros, né? Esse decreto jamais foi baixado, né? O prazo extrapolou e nós temos uma situação grave, crítica, que necessita de uma resposta. O mandado de injunção vai ser aquele decreto que deveria ter sido baixado pelo prefeito, agora sendo baixado pela autoridade judiciária, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça, já que o prefeito tem foro privilegiado. Durante a audiência pública, várias pessoas se pronunciaram com depoimentos, sugestões e cobranças. A audiência pública de hoje foi altamente produtiva. Nós encontramos uma solução entre os carroceiros e os defensores dos animais para que essa proibição seja de forma gradativa e essa regulamentação saia do papel. A gente precisa fazer com que o prefeito Geraldo Júlio ele coloque para funcionar o que ele prometeu à população há 3 anos atrás, que é a proibição dos veículos de tração animal. E eu tenho certeza absoluta que dessa vez a gente vai conseguir. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!